Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos na série baseada no Evangelho de Marcos e há 3 semanas nós começamos o capítulo 11 de Marcos, quando o pastor Abdênego, da Igreja Fonte em BH, nos ensinou baseado em Marcos 11, dos versículos 1 a 11, trecho conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse trecho ele termina no versículo 11, dizendo que Jesus ele entrou em Jerusalém e foi até o templo. E ali ele observou tudo à sua volta. E como já era tarde, ele foi para Betânia com os 12 que ele chamou como seus apóstolos. Daí, há 2 semanas, nós estudamos Marcos, capítulo 11, dos versículos 12 a 26. E na ocasião, eu mostrei para vocês a analogia que Jesus faz se utilizando da figueira que ele amaldiçoa. Vocês se lembram? Quando Jesus saía de Betânia com fome, ele avistou uma figueira com folhas, mas apesar de frondosa, ela não tinha frutos. Então, Jesus amaldiçoa. Eu não creio que seja à toa que Marcos diz que os discípulos ouviram Jesus amaldiçoando ela. Por quê? Porque ele vai trazer de volta a figueira na sua narrativa, mas somente depois de mostrar o episódio de Jesus purificar o templo, traçando assim uma relação entre essas histórias. No trecho da purificação, dos versículos 15 a 19, Marcos relata Jesus fazendo uma santa bagunça no templo. Lembrem-se, ele já tinha ido ao templo para observar o que acontecia ali, o que tinha por lá. Agora, Jesus começa a expulsar os compradores, os vendedores, os cambistas. Ele não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Então, Marcos diz que Jesus ensinava, e ele fez isso, Jesus fez isso, citando Isaías 56. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus ele estava mostrando que pelo menos um dos objetivos do templo era ser um local de oração, mas não somente para o indivíduo, não somente para o indivíduo ir e orar, mas para todos os povos. Pessoas amarelas, pessoas negras, brancas, vermelhas, azuis, verdes. Quando Deus chamou Abrão, ele disse em Gênesis 12, versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quando Salomão construiu o primeiro templo, ele orou assim a Deus, conforme está registrado em 1 Reis, no capítulo 8, versículos 41 a 43. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Mas ao invés do templo servir como um lugar de oração para todos os povos, Jesus disse que ali virou um esconderijo de ladrões. O templo, lamentavelmente, não era o lugar como Deus havia estabelecido. Israel era essa árvore cheia de folhas, mas sem frutos. É verdade, não era tempo da figueira dar figos. Mas o fato de Marcos não ter dito que não era a estação de dar frutos me faz pensar nessa palavra, tempo. Porque em Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito lá, citando João Batista: enfim, chegou o tempo prometido. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A vez de Israel frutificar, ela passou. E ainda parecia vistoso, cheio de folhas, mas sem fruto algum. A verdade é que debaixo da bênção de Deus, Israel frutificava em estação e fora de estação,
como na época de Salomão. Houve um tempo em que o templo serviu no plano de Deus, mas agora o tempo era outro. Era um tempo de arrependimento, um tempo para se voltarem a Deus, um tempo para crerem nas boas novas do reino de Deus. Que boas novas eram essas? As que os profetas anunciaram, as que o Senhor prometeu, em especial uma. A cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, Jesus Cristo. Contudo, que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram e ouviram de Jesus no templo, obviamente que não gostaram. Mas eles não só não gostaram, eles começaram a pensar numa forma de assassinar Jesus, porque percebiam que o povo admirava o jeito como ele ensinava, com autoridade, com conhecimento e, acima de tudo, com o amor que somente Deus tem por cada um de nós. Marcos continua a sua narrativa e, como eu disse, ele voltaria a falar da figueira. Ele mostra que o grupo passa perto da figueira que havia sido amaldiçoada e Pedro, um dos 12 discípulos, diz que ela estava toda seca. Nos versículos seguintes, Jesus ensina como eles deveriam orar. E mais detalhes sobre isso vocês podem ver na mensagem que temos gravado do dia 31 de maio. Eu acredito que Jesus aqui, ele está mostrando que o sistema religioso de Israel havia caducado. É verdade que foi o próprio Senhor que estabeleceu o templo e a forma legítima dele ser administrado. Mas Israel não agiu em conformidade com a palavra de Deus. A nação, liderada por homens impiedosos, se afastou de Deus. Eu creio que aqui Jesus está dizendo que o templo agora não tinha mais utilidade. Mas vocês, queridos discípulos, Jesus dizendo, entendo que orações precisam ser feitas. E se feitas como Deus quer, vocês serão atendidos. Vocês que são os pilares da igreja, falando para os apóstolos ou dos apóstolos. Eu aproveito até para ser mais detalhista aqui. Porque assim como o templo deveria ser um espaço para todas as nações orarem, a igreja, o corpo de Cristo, deve ser o meio para que as orações sejam feitas hoje. Eu não me refiro ao prédio da igreja. Eu estou dizendo que eu não estou dizendo que precisamos ir até o local que nós chamamos de igreja e fazer nossas orações de lá. De novo, eu me refiro ao corpo de Cristo, que não é formado por apenas um povo, mas por uma diversidade étnica e racial de pessoas que creram em Jesus Cristo. Na igreja não há espaço para divisões raciais. Não há espaço para orgulhos regionais e nacionais. Nossa cidadania é, agora, antes de qualquer outra, celestial. Brancos, negros, amarelos, vermelhos, azuis, roxos ou qualquer outra cor é um ser humano digno como qualquer outro. Da mesma forma, nortistas, sulistas, nordestinos, sudestinos, se pertencem à família de Deus, deveriam se orgulhar em conhecer e entender o Senhor, porque Ele é um Deus de amor e tudo o que Ele faz é justo, inclusive essa criação de pessoas tão diferentes uma das outras. É esse o orgulho que agrada ao Senhor, não um orgulho porque nasceu branco ou negro no Sudeste ou no Nordeste. No fim, meus irmãos, vamos todos cantar de pé diante do trono do Cordeiro. Se cada um no seu sotaque, eu espero que sim, porque acho linda a criatividade que Deus teve e tem em nos criar diferentes uns dos outros. O racismo deve ser combatido e a igreja deve ser proativa no combate contra este pecado. Até quem não faz parte da igreja sabe que isso é errado. Eu ainda me lembro quando criança assistindo e tentando dançar e cantar Black or White, preto ou branco, música do Michael Jackson. Numa parte da canção ele diz: se você está pensando em ser meu irmão, não importa se você é preto ou branco. Nós, Igreja do Senhor Jesus, aqueles que creram nele, precisamos ser os primeiros a erguer a bandeira contra o racismo. Todo ser humano é imagem e semelhança dele. Todos temos dignidade porque Deus nos deu dignidade. Nenhum ser humano é mais digno do que outro ser humano. Nada faz um ser humano mais digno do que outro ser humano.
porque nossa dignidade está na nossa essência, não no que nós possuímos. Não importa a cor da pele, não importa a cor dos olhos. Também não importa se tem um cromossomo a mais ou a menos. Seres humanos são seres humanos e a igreja deve ser um exemplo nessa área para o mundo todo. Fato é que Satanás se aproveitará de toda e qualquer oportunidade para desacreditar a ação da igreja. Aqueles que não creem em Jesus possuem outras fontes de autoridade, mesmo que seja seu próprio ego. E falando em autoridade, Marcos diz que quando voltaram para Jerusalém, esse grupo, eles tinham saído da cidade, de acordo com o versículo 19. Então os mestres da lei, os chefes do sacerdote, os líderes religiosos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Eles não perguntaram porque tinham dúvidas ou estavam curiosos. Eles perguntaram num tom de incriminação, porque eram eles que tinham autoridade de fazer alguma coisa no templo. Se Jesus respondesse explicitamente que a autoridade que ele tinha vinha de Deus, ele teria problema com o governo romano, porque estaria se apresentando como enviado de Deus. O César é quem tinha essa prerrogativa. Então, ele responde com perspicácia, quase que como uma charada. Ele diz que responderia se antes respondessem a uma pergunta, que é feita no versículo 30 do capítulo 11. Diz assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E isso colocava o time do Sinédrio numa sinuca, e até por isso eles responderam que não sabiam a resposta. Consequentemente, Jesus disse que também não responderia a pergunta que havia sido feita para ele. Fato é que quando Jesus cita o batismo de João, ele faz uma alusão ao seu batismo, quando o Pai Celestial diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, com que autoridade Jesus purificava o templo? Curava os doentes? Perdoava pecados? Acalmava tempestades? Ensinava discípulos? Marcava um novo tempo na história da salvação de Deus para com o homem pecador? Resposta: com a autoridade que o Pai havia dado a Jesus. Que Jesus, esse que planejavam assassinar, esse que era o servo de Deus, o Filho do homem, o Messias, Cristo. Esse que o capítulo 12 de Marcos nos diz que então começou a lhes falar por parábolas. E esse é o trecho que na nossa exposição bíblica de hoje eu tenho a responsabilidade de compartilhar. E por isso eu quero ler com vocês todo esse trecho. Então me acompanhem dos versículos 1 a 12 de Marcos 12. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Percebam que esse trecho ainda faz parte do diálogo que Lucas Fonseca nos explicou na semana passada e eu rapidamente comentei aqui com vocês. Jesus não respondeu à pergunta que eles tinham feito sobre a autoridade, visto que também não responderam satisfatoriamente à pergunta de Jesus. Porém, Jesus lhes contou uma parábola. E nessa parábola, Jesus conta que havia um homem que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Essa parábola está cheia de alusões ao Antigo Testamento, mas a mais evidente é com Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 2. Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, na nossa plataforma online nós temos uma aba ali, Bíblia, onde você pode consultar. Então, Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 2, diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Quando a gente observa a parábola de Jesus, quando eu observo a parábola de Jesus, eu me pergunto, por que ele teve que dizer que o homem que plantou a vinha também cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre? Se a gente tivesse continuado a leitura em Isaías 5, no versículo 5 ainda, Isaías fala da cerca que o dono da vinha colocou ao redor. E eu não tenho dúvidas que uma das possíveis respostas a essa minha pergunta era ter a certeza que os ouvintes de Jesus, se lembram? Os mestres da lei, os líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes, eles fizessem a ponte com o conteúdo de Isaías 5. Para quê? O contexto de Isaías 5 é de julgamento. E ali Deus se mostra desapontado com Israel pelo mau uso dos seus privilégios. Adivinhe, em Marcos 12 também há essa questão do julgamento. Quando o dono da terra envia um servo para receber a parte do fruto da vinha, os lavradores agarram ele, espancam ele e o mandam embora de mãos vazias. Depois, de novo, o dono da terra manda um servo para receber parte do fruto da vinha, mas os lavradores batem na cabeça dele e o humilham. Depois, de novo, mas agora os lavradores matam o servo. E isso aconteceu com vários servos. Com isso, o que o dono da terra faz? Ele envia seu filho, na esperança que ele fosse respeitado. Por quê? Porque o filho representa o pai. Ele vai com a autoridade do pai. Ele vai como futuro dono por direito da terra. Mesmo assim, os lavradores dizem, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa, no versículo 7. Então, quando o filho foi, os lavradores o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha, no versículo 8. Esse dono da terra parece ser bastante ingênuo. O que você acha? Não se esqueça que isso é uma parábola. E como tal, ela foi feita para representar uma ou algumas verdades. E uma delas é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelo pecado do mundo. E aqueles que creem nisso ganham a vida eterna. Enviar o Filho à vinha e conversar com os lavradores não foi ingenuidade do Pai, foi amor dele por nós. Mas e agora? Depois deles terem matado o filho e lançado o corpo dele para fora da vinha, o que o dono faria? Ele mataria aqueles lavradores e entregaria a terra para outros. Eis a questão da justiça que eu lhes disse.
Será que o time do Sinédrio, os mestres da lei, os chefes do sacerdote, os líderes religiosos entenderam? Será que eles entenderam que os servos da parábola significavam os profetas que Deus havia enviado a Israel? Será que eles entenderam que o filho do dono da terra era o próprio Jesus? Será que eles entenderam que os frutos que produziram deveriam ser entregues a Deus? Agora, será que nós entendemos a graciosa participação que temos na família de Deus? O privilégio que nós temos de termos sido chamados por Deus sem nenhum merecimento? Será que nós entendemos o perigo de sermos infrutíferos? A atitude dos lavradores em querer matar o filho para ficar com a terra me faz pensar em outra coisa também. A história, ela está cheia de exemplos de pessoas tentando matar Deus, tentando tirar Ele da história. Nessa última quinta-feira, nós ouvimos nosso irmão, o Elber, na Escola Bíblica Online, apresentando os argumentos de novos ateístas, ateístas dessa geração que lutam em prol de uma sociedade sem Deus. Para quê? Para que a humanidade ache que ela é dona do seu próprio umbigo e que não precisa prestar contas para ninguém. Que delírio! Bem, assim que Jesus termina de contar a parábola, ele olha bem nos olhos dos seus ouvintes. O texto não diz isso, sou eu quem estou dizendo, mas ele diz: vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Que passagem é essa? Esse é o Salmo 118, versículos 22 e 23. E a ironia aqui é que no Antigo Testamento, Israel é quem foi rejeitado pelos gentios, mas no Novo Testamento, Jesus é quem foi rejeitado por Israel. E a pedra que foi rejeitada não era qualquer pedra, ela era a pedra angular, a pedra mais importante da construção, sobre a qual toda a construção se baseia. Eu havia perguntado, será que eles entenderam? Eu não sei o quanto eles entenderam, mas eu sei que eles perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. E como resultado disso, eles, versículo 12, começaram a procurar um meio de prendê-lo. Mas a Páscoa se aproximava, a cidade de Jerusalém recebia cada vez mais pessoas. Muitas dessas pessoas conheciam Jesus, talvez por tê-lo visto, talvez por reputação. E é por isso que o time do Sinédrio tinha medo da multidão. O melhor que podiam fazer naquele momento era deixá-lo ir embora. Agora, o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, nós não existimos como igreja para fazermos o que queremos da nossa própria vida. Existem regulamentos, mandamentos, sabedoria, existe um norte em como devemos levar as nossas vidas e aquilo que rodeia as nossas vidas. Nós responderemos ao Senhor, tanto individualmente pelas nossas ações, mas seremos cobrados pelas ações coletivas que poderíamos ter feito como corpo de Cristo, mas não fizemos. E uma dessas ações é a própria oração. Não é por menos que nós incentivamos a nossa comunidade a orar junto no tempo de culto a Deus. Entendam que uma comunidade que foi chamada por Deus, mas não funciona conforme orientações de Deus, ela está fadada a secar, ela está fadada a se extinguir. O propósito pelo qual existimos já foi definido pelo próprio Senhor Deus. Se não andarmos de acordo com as definições dele, corremos o grave risco de nos tornarmos uma comunidade inútil, de não servirmos para os propósitos dele. Em segundo lugar, como parte na liderança de uma comunidade que está sendo plantada, olhar para textos como esse me traz tremor, me traz temor. Líderes precisam funcionar de forma fiel e adequada a Deus. Líderes precisam reconhecer a centralidade de Cristo na vida da igreja e de toda a sociedade. Precisam entender a autoridade de Jesus. Precisam entender a posição de quem o Pai enviou
para coletar os frutos que Deus nos abençoa a ter. O dono da vinha é Deus e não a liderança da igreja. Uma liderança que maltrata a palavra de Deus corre o risco de pastorear a igreja longe de pastos verdejantes. Por fim, eu quero focar numa característica que a parábola aponta a respeito de Deus. O dono da vinha, Deus Pai, ele envia servo atrás de servo para coletar os frutos da vinha. É Deus enviando profeta atrás de profeta para convencer o povo de Israel, em especial os seus líderes, de volta ao caminho de Deus, de santidade, de fidelidade. Deus é longânimo, Ele é paciente, ao ponto de enviar seu próprio Filho para buscar os que precisam ser buscados. Ingenuidade do dono da vinha em enviar seu filho? Não, isso é amor. Os lavradores, eles seriam mortos, a parábola nos conta. A terra seria entregue a outros, mas não sem antes o próprio Filho Jesus. Ele, que é a expressão exata do Pai, aparecer e manifestar sua messianidade à nação escolhida. Pedro, ele escreve em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Acompanhe comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele, eu já estou na segunda parte do versículo, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Converse com Deus e apresente suas dúvidas. Diga a Ele o que você sente e pensa a respeito dele. Peça para Ele te ajudar a entender e se aplique a ler a Bíblia, onde você seguramente terá respostas. Jesus não é qualquer um. Ele é a pedra angular da construção das nossas vidas. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de, ainda que de forma online, em razão da pandemia que tem acontecido, temos nos encontrado assim virtualmente. Eu peço para que o Senhor nos abençoe. Eu peço para que o Senhor olhe as nossas motivações e perceba, Pai, se há algo de alguma coisa que estamos fazendo errado. Peço que o Senhor nos ajude a diagnosticar isso e a suprir essas necessidades que nós temos de acertar as contas contigo e com o próximo. Eu peço, Senhor, que nos ajude a sermos uma comunidade que busca a sermos úteis, andarmos nos teus caminhos para fazermos aquilo que precisamos fazer, aquilo que o Senhor já disse, que é o propósito para estarmos juntos. Pai, que nós oremos individualmente e coletivamente, pedindo corretamente, conforme os teus padrões, de acordo com a tua vontade, para que o mundo ouça, reconheça o teu evangelho, a palavra da salvação, e faça parte da tua família, como um dia nós que cremos, hoje fazemos. Senhor, quanto à liderança da tua igreja, eu peço por nós, eu peço por cada um que está à frente, tomando conta, Pai, daquilo que precisa tomar conta, da responsabilidade que tem, mas em especial de guiar, de pastorear aqueles que estão pastoreados, e que façam isso, Pai, de acordo com a tua palavra. Pai, seja misericordioso conosco, porque com certeza erramos e muito, mas nos ajude a termos a atenção necessária, como nessa característica que vimos do Senhor ser tão paciente. Obrigado por essa paciência, Pai. Obrigado por, apesar de nós, pecadores, o Senhor ainda tão graciosamente nos acolhe, nos mostra o caminho, nos perdoa, e nos perdoa por meio de Jesus Cristo, que veio e morreu naquela cruz para nos salvar, derramando o seu próprio sangue, quando era para ser derramado o nosso sangue. Pai, nos ajude. Eu peço ao Senhor que nos dê uma boa semana aqui em Paulo Afonso, passando por um momento de muitas lojas fechadas em função da pandemia. Que o Senhor continue conosco. Não sabemos quando isso termina. O que nós sabemos é que o Senhor está perto, que o Senhor nos escuta e o Senhor
quer que o teu reino continue frutificando. E nós prestemos atenção às tuas promessas, e nos alegremos nelas, em fazer a tua vontade. É isso que eu te peço, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.